chegou a minha hora. A tua hora? Ai, não queria. Você não gosta da Xuxa? Eu gosto, por quê? Talvez não da Sasha, né? Toma! Se você tiver uma filha, vai se chamar Sasha ou Pedro? Não, mas o meu filho vai ser Eduardo. E se for gêmeo? Eduardo Sasha? Pode ser. Você... Brigue! É, Lucas Pedrosa. É seu amigo, né? Os dois! Você também é meu amigo. Toma, entendeu? Os dois são meu amigo e ficam fazendo isso comigo. Eu assisti Você triste. e você. Eu fiquei triste. O Botafogo, que eu conheço, não pode jogar naquele campo lá. O Botafogo é mais veloz. O Nabi Abichedi, pela primeira vez, desde que eu sou profissional de futebol, de jornalismo, tava com gramado ruim. É, eu também achei ruim. Olha aí, eu nem joguei, hein, Vini? Eu tava arrumando uma desculpa, entendeu? Mas Vini? tava ruim. Tava. O Botafogo teve a primeira derrota no Brasileiro depois de 8 meses. Sabia que tava 8 meses sem perder? Um perdia pro tempão. Por que tava 8 meses? Porque quem é o atual campeão? É o Fogão. A última derrota foi pro Juventude, é isso? Aquela que poupou, né? Eu acho 3-2, que não foi isso? É. Foi isso? Muito bem. O Alvinegro foi derrotado pelo Bragantino, jogo fora de casa, num gol. Que foi uma loucura, é um eita atrás de eita. Né, Rodô? O jogo já começou quente. Sasha recebeu na pequena área e abriu o placar para o Bragantino. Por pouco o empate não veio em chute de Igor Jesus, que parou na trave. Sasha teve mais uma grande chance e John salvou. Na sequência do lance, Mosqueira chutou e Jair tirou em cima da linha. Botafogo assustava. Savarino chutou de longe e Cleiton fez a defesa. O Alvinegro foi pro tudo ou nada. Igor Jesus encheu o pé para mais uma defesa incrível de Cleiton. O time quase conseguiu empate em uma confusão na área já nos minutos finais, mas ficou por isso mesmo. Final, Bragantino 1, Botafogo 0. Ô, Vene, o que não deu certo no meu fogão contra o Bragantino, hein? Olha, Fernando, é assim, é óbvio que é começo de trabalho do técnico Renato Paiva, mas eu acho que a gente já dá para identificar algo que ele precisa mudar, pelo menos na minha concepção. Não estou aqui querendo dizer que eu entendo mais de futebol que o treinador do Botafogo, mas acho que o Patrick de Paula vem atuando numa função que não é a dele. Ele está jogando mais avançado, ele tem que jogar mais recuado, pelo menos na minha concepção, é onde ele rende mais. Talvez brigar pela titularidade com o Marlon, mas ser o reserva imediato, porque hoje para mim o Marlon é titular absoluto, o Gregory também. E talvez o Savarino jogar mais infiltrado, né? Porque ele está jogando muito aberto. Eu faria essa mudança, porque a gente pode Savarino ver... de meia, né? É, exatamente, porque a gente pode ver um Savarino que rende muito mais de meia na temporada 2025, quando ele fez essa função. Ele é aberto e não está conseguindo render tanto. Então eu faria essas duas mudanças se eu fosse o treinador Renato Paiva. Na minha concepção, isso não tem dado certo, pelo menos nas escolhas dele. Ô, Lucas Pedrosa, e a gente repara que ele está experimentando. Lógico. Ele chegou agora, o Vene trouxe bem, ele está começando o trabalho e ele está experimentando. Vai lembrar, ele começa um jogo com o PK, e o PK vai bem. Aí no segundo jogo ele começa com o PK, aí o PK não vai tão bem, aí ele coloca o Santi no segundo tempo, foi contra o Juventude em casa, o jogo acontece, o Matheus também ali no Vitinho, e aí o Botafogo, né, desencanta de fazer gol. Aí no jogo seguinte, que foi da Libertadores, ele inverte, ele começa com o Santi, e aí também, e com o Matheus. Aí não dá muito certo, ele troca, bota o PK, ele entra e faz o gol. E aí o cara começa a falar assim, nossa, e agora? Será que o problema são as peças ou é o segundo tempo que o Botafogo está conseguindo aproveitar melhor? Só um ponto, Fernandinha, minha crítica não foi nem ao PK e nem ao Savarino, tá? Porque eu acho até que eles jogam bem. Só que eles podem render melhor em funções diferentes. Perfeito, tá? eu concordo com você, tá bom? O Savarino, na minha opinião, foi um dos grandes caras do Campeonato Brasileiro na temporada passada, top 5 sem sombra de dúvida. E esse ano ele tá tentando se reencontrar, sem o Almada, sem o Luiz Henrique. Ele era o quarteto fantástico ali ao lado do Igor Jesus e os outros nomes que eu já acabei de falar. Então, ele tem esse desafio, Renato Paiva, de entender as grandes peças, onde elas vão ficar em seus lugares, assim, onde elas vão performar melhor, Pedrosa. Eu vou por dois caminhos, tá? Um caminho que é muito chato para a torcida do Botafogo e o outro caminho que é positivo. Primeiro caminho, tudo isso é reflexo da temporada que não foi feita nos últimos 3 meses. Ah, Pedrosa, é muito chato falar disso. É muito chato, mas a gente está vendo dentro de campo que o treinador está tendo que trocar
o pneu do carro com o carro andando. E é por isso que ele não tem certeza, ele não tem convicção das peças que ele utiliza dentro do jogo. E eu não estou fazendo uma crítica ao Renato não, tá? Ele justamente está testando justamente porque ele está conhecendo esse elenco do Botafogo, o que cada um pode dar, onde cada um pode se posicionar, onde cada atleta se sente melhor. E é por isso que, na minha visão, a temporada que o John Textor jogou no lixo os 3 meses que aconteceram no ano passado, está refletindo no começo de temporada para ele, que é o começo de temporada do Botafogo. Esse caminho é o chato, mas não deixa de ser verdade. O caminho bom é que, para mim, o Botafogo deu azar em vários momentos. A bola do Igor Jesus, que o Moutinho artilheiro tirou o gol dele, porque ele bateu perfeitamente. O Cleiton é um goleiro que é muito irregular, mas está fazendo uma baita temporada no Red Bull Bragantino e pega um chute do Igor Jesus no giro impressionante, que poderia ter dado o empate. A bola da trave eu comemorei. Exatamente. Eu gastei meu especial. Eu achei que ia ser. Eu fiz o Kamehameha na sala. Eu achei que ia ser gol. Foi gol. E o principal, eu acho que o gol no início também acaba condicionando a partida. Tomar gol antes dos 10, gente, condiciona o jogo. Então o Red Bull Bragantino fez o gol e, obviamente, isso é uma coisa que tem que todo time de Série A de Campeonato Brasileiro tem que estar voando fisicamente como estava o Red Bull Bragantino. Os caras não param de correr 1 minuto. Assim como o jogo do Mirassol, que eu assisti ontem contra o Bahia, que o Mirassol foi arrancar um pontinho lá na Arena Fonte Nova de uma equipe que está jogando muito, que é o Bahia, voando fisicamente. Então eu acho que o Botafogo, nesse momento, também deixou a desejar fisicamente em relação ao Red Bull Bragantino. Pode ser por conta da viagem, o Botafogo é uma equipe que joga a Libertadores, outras competições e tudo mais, mas eu acho que tem que melhorar um pouquinho nessa parte física. Dentro do jogo, eu entendo que o Botafogo poderia ter saído pelo menos com um empate. Isso não apaga o que eu falei aqui, que é um momento de experimento. Isso da parte física que o Pedrosa mencionou, vale mencionar também a média de idade do Red Bull Bragantino, porque é um time extremamente jovem. Verdade. Inclusive, eles mudaram o perfil. Pelo que eu estou entendendo do Red Bull Bragantino não vamos brigar por título, só não queremos ser rebaixados. A nossa ideia é comprar jovens jogadores e revender futuramente. Média de idade influencia bastante também. E tem um detalhe, tem um amigo meu, não sei se você conhece, chamado Vene Casagrande, ele diz o seguinte, tem dia que é noite. E realmente, sabe aquele dia que, a bola bate na trave e não entra? Sim. Jogadores que você nunca vê jogando mal, não jogando bem. Na minha opinião, o John jogou, como sempre, muito bem, o Igor Jesus sempre muito bem e o Gregory também muito bem. Mas o Botafogo não pode tomar o gol que levou. Não pode. Foi muita falha de marcação, mas foi muito falha, mole. então, mas foi falha porque vários personagens não estavam no seu melhor mas dia. É uma e falha, acontece também, é uma falha comum em início de trabalho de treinador. Repara só, é falha comum. Eu achei uma desatenção. Desatenção, marcação. Eu achei uma desatenção mole. Gente, tomar gol de escanteio curto me dá uma irritação. É isso. Porque eu odeio escanteio curto. E assim... E do outro lado, tem algo também que precisa ser dito, porque o treinador falou, a gente vem trabalhando essa jogada desde o começo da temporada, por isso que eles comemoraram tanto, repara só, porque é algo que eles vêm tentando desde o início do ano. E aí foi um gol assim que você fala, não é possível que eu tomei um gol desse. Jogadores que que jogam sempre bem, não fizeram uma boa partida. Aí quando você vê vários não estando num bom dia, o dia que é noite, aí tem o gramado seco prejudica o Botafogo também. É, o Botafogo que tem gosta de jogo rápido. O Botafogo não gosta de jogo lento. Só eu tô triste hoje. Voltamos pra falar de Fogão. Põe na tela os melhores momentos pra gente analisar essa derrota do Fogão. Gol bobo, né, Nando? Caramba, uma jogada ensaiada e muito bem executada pelo Bragantino. E aí o Botafogo fez até um bom jogo, cara. Não foi um jogo ruim do Botafogo, na minha opinião. No segundo tempo ele foi muito mais incisivo do que o Bragantino. Teve algumas chances. Essa bola aí foi um pecado. Pecado mesmo. Parecida com a da Arrascaeta, só que a da Arrascaeta entrou. Volta na mão do Cleiton. Volta na mão do Cleiton. Enfim, mas foi uma derrota que doeu o Botafogo. Se vencesse, podia estar brigando lá em cima, né, Flavinho? Sim. E, enfim, felizmente, o Botafogo perde uma invencibilidade que há 7 jogos não perdia para o Bragantino. E 18 jogos que não perdia no Brasileirão. Poxa, isso é 18 jogos, a última derrota. Não é bom tirar logo esses negócios para poder não ficar com essa coisa enchendo o saco a temporada toda? Eu acho que quanto mais você conseguir se manter invicto, melhor. Mas eu tô com o Fernandão, eu não achei que o Botafogo fez um jogo ruim. Foi um jogo muito... Tava segurando muito, tá muito seco, a bola não rolava direito. Eu acho que o gol tem uma falha do Telles, porque é ele que gera o escanteio. Era uma bola até relativamente controlada, mas ele se enrolou e gerou o escanteio. E depois ele falha também, no meu ponto de vista, na marcação. O treinador do Bragantino falou que é uma jogada que eles estão trabalhando, estão treinando desde o Paulista, do Campeonato Paulista, só conseguiu sair agora, para você ver como é que são as coisas. Mas a gente também tem que entender que é o trabalho de um treinador novo, são jogadores novos. O Botafogo
perdeu praticamente a Mas o Botafogo dorsal. chegou bem, cara. Chegou, teve oportunidade. Cleiton foi Esse bem no lance aí jogo. foi por muito pouco a bola não entrou. Foi um dos últimos lances do jogo. Foi um gol que se a gente toma na base, o treinador mastiga a gente no intervalo. Até porque tinham dois, né? O Patrick de Paula e o Teles pra marcar um jogador. Mas eu não entendi porque o Teles levantou o braço. É porque eu acho que ele tava pedindo pra alguém fechar o espaço do John que fez o passe. Só que nesse lance o cara que tá na primeira trave não pode sair. Exatamente. Igor Rabelo, do Atlético Mineiro, foi um dos diversos zagueiros oferecidos ao Botafogo na reta final da janela doméstica, que fechou na última sexta-feira, conforme revelou o jornalista Wellington Arruda em live no canal Panorama Botafoguense. Ex-jogador do Glorioso, Rabelo perdeu espaço no Atlético Mineiro e não entra em campo desde o começo de fevereiro, quando entrou no segundo tempo do clássico contra o Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. Este foi o único jogo dele em 2025. O Botafogo recebeu muitas ofertas de empresários. Além disso, tentou a contratação de alguns zagueiros por empréstimo, sem sucesso, como foram os casos de Naves do Palmeiras, Abner do Juventude, Gustavo Martins do Grêmio e Alix do Atlético Goianiense. Bom torcedor alvinegro, agora eu quero saber de você. O zagueiro Igor Rabelo seria um bom reforço para o Glorioso? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Ah, e fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Botafogo, se inscreve para não perder.